Nós temos vivido dias onde as igrejas estão cheias de todas as religiões, cristãos, islâmicos, todo tipo de religião, espírita, budista. No entanto, parece que quanto mais cheias as igrejas estão, mais complicada e mais difícil está a sociedade, mais vazia de Deus, mais carente de Deus está a sociedade. E isso chega ao ponto das pessoas duvidarem se realmente o nosso Deus existe, se realmente existe um Criador. Porque se fala tanto de Deus e não se vê as atitudes, o comportamento transformado. O povo de Israel anunciava tanto o grande eu sou, o Deus da guerra, o Deus que fazia com que eles vencessem as batalhas, mas o comportamento deles aborrecia Deus, envergonhava Deus, fazia com que Deus tivesse nojo deles, repulsa deles. Quando nós lemos aqui no livro de Jeremias, no capítulo 26, no versículo 3, a palavra de Deus diz: talvez eles escutem e cada um se converta da sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Ali Deus estava tão irritado com Israel, estava tão avesso ao povo, porque eles falavam do Deus de Israel, no entanto as suas atitudes, a sua conduta envergonhava Deus. E quando eu falo de atitude, de conduta, eu não estou falando da frequência com que nós vamos à igreja. Eu não estou falando se nós estamos devolvendo o dízimo ou não devolvendo o dízimo, se nós estamos ofertando algum dinheiro, algum valor na igreja ou não, se eu estou cumprindo alguma rotina religiosa ou não, porque Israel cumpria a rotina religiosa, Israel mantinha os sacrifícios, ele não deixou de fazer os sacrifícios, Israel mantinha as festas que Deus havia ordenado, toda a religiosidade Israel continuava fazendo. No entanto, Deus disse: a atitude, a conduta de vocês me envergonha. Eu tenho nojo da atitude de vocês. Em Ezequiel, no capítulo 7, no versículo 8, diz: estou para derramar a minha ira sobre vocês e esgotar a minha indignação. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Então Deus aponta para a conduta, Deus aponta para práticas repugnantes, porque Israel não cuidava dos idosos, Israel maltratava os escravos, Israel não cuidava dos órfãos, das viúvas, Israel tinha práticas comerciais desonestas, balança desonesta, como relata lá no livro de Provérbios. Tudo isso aborrecia Deus. Então o que aborrece a Deus não é o fato de irmos ou deixarmos de irmos para a igreja, não é o fato de cumprirmos a nossa religiosidade, mas é como nós cuidamos dos nossos pais, como nós honramos os idosos, como nós cuidamos dos órfãos, das viúvas, das crianças, como nós honramos o nosso Deus, adorando a Ele somente e dando a Ele apenas a honra, a glória, o louvor e a adoração. É isso que Deus olha em nós. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículos 14 e 15, diz: o anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você nem é frio e nem é quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Aqui eu quero destacar que o anjo disse para João o seguinte: conheço as suas obras. Nós seremos julgados conforme as nossas obras. Aqueles que já confessaram a Cristo, aqueles que já têm a sua fé em Deus, aqueles que já se voltaram para o Deus Criador, o Deus de Israel, esses serão analisados segundo a sua obra, a Bíblia diz. Nós prestaremos conta. Um dia Adão e Eva fugiram da prestação de conta lá no Éden, mas a Bíblia fala que nós iremos prestar conta a esse Deus um dia. Nós não temos como fugir dessa prestação de conta e por isso nós precisamos nos alinhar ao projeto e ao propósito de Deus. Mas nós iremos prestar conta de quê? Se nós cumprimos o propósito de Deus nessa terra.
implantando o reino de Deus, estabelecendo os princípios e os valores e transmitindo esses princípios e valores de geração em geração, para que de fato esse reino de Deus seja duradouro. Mas nós sabemos que ao longo dos últimos anos, dos milhares de anos desde que Adão saiu do Éden até os dias de hoje, esses princípios e valores já foram distorcidos de uma tal forma que, infelizmente, hoje a maioria da humanidade, a maioria da população está distante desses propósitos de Deus, está distante desse princípio de Deus. E por isso, os dias do fim estão próximos. Assim aponta a palavra. Qual é a consequência disso? A Bíblia diz, lá em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 21. Assim diz o Senhor: estou colocando obstáculos diante desse povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. É para isso que o diabo trabalha, para que Deus se aborreça conosco, a tal ponto que Deus queira se irar conosco e Deus venha colocar obstáculos sobre a nossa vida. Porque nós nos afastamos a tal ponto dos princípios e dos valores de Deus, do propósito da criação, que Deus venha a se irar contra a sua criação. Deus venha a se irar contra o homem. Então nós precisamos abrir os olhos espirituais, tirar as vendas dos nossos olhos, para enxergarmos que só existe um caminho de sucesso para nós. E esse caminho é implantar o reino de Deus e se render ao projeto de Deus, ao propósito de Deus para nós. Esse é o único caminho de sucesso para nós. O homem afastado de Deus é um homem que perde toda a essência de Deus, a semelhança de Deus, e ele se assemelha com o inimigo. Como que nós nos assemelhamos com o inimigo? Nós precisamos aprender a fazer esse diagnóstico em nós, não no próximo, em nós. Faça esse diagnóstico em você. Como é que está o cuidado? Como que você tem cuidado dos idosos? Como que você tem cuidado dos órfãos e das crianças? Como que tem sido as nossas atitudes de amor? Você tem expressado o amor ao próximo com atitude prática? Como que você tem feito essas atitudes de amor? Como que tem sido a compaixão? A Bíblia relata nos evangelhos, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, mas antes de multiplicar os pães e os peixes, Jesus disse que ele olhou para aquela multidão e ele sentiu compaixão daquela multidão. Aquela multidão era como ovelhas sem pastor. Nós temos sentido compaixão de quem está ao nosso redor. Compaixão nós não temos que sentir apenas do pobre, porque está com fome, porque está com necessidade. Mas nós temos que sentir compaixão daquele que não tem Deus, que está com venda nos olhos, que não consegue enxergar a realidade espiritual em que está vivendo e tem vivido uma vida sobrecarregada, pesada, triste, depressiva, angustiante. Nós precisamos nos compadecer dessas pessoas e levar o evangelho da salvação, da libertação até essas pessoas. Como têm sido as nossas atitudes de piedade? Nós temos tido piedade das pessoas? Tudo isso são coisas que, se nós não estamos praticando isso, certamente nós estamos nos assemelhando ao inimigo e não a Deus. Então vamos fazer esse diagnóstico. Hoje eu queria aqui encerrar essa pontuação meditando nisso. A quem nós temos nos assemelhado? Essa é uma pergunta para nós meditarmos. Eu te encontro no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos continuar nessa caminhada de Adão e Eva, né? Qual foi a promessa que Deus fez no Éden? Quem viria para restaurar esse caminho? Quem viria para fazer com que nós nos conectássemos a Deus novamente? Porque a Bíblia diz que nos dias de hoje o Espírito de Deus pode voltar a habitar em nós, nós podemos voltar a ter essa comunhão com Deus, mas de que maneira isso acontece? O que é necessário para que essas coisas venham a acontecer? Então, me aguarde no próximo vídeo, eu te encontro lá, é chegado o reino de Deus, os olhos espirituais precisam se abrir. Segue o nosso canal, se inscreve aí, aperta o sininho de notificação e não perde, toda quarta e todo domingo tem vídeo novo, tem reflexão nova para você.